Agora é hora de seguir ao vivo para Brasília. Coordenador da pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição contesta o TSE. A gente recebe a Paola Cuenca de novo. Paola, o que disse exatamente o coordenador da campanha do presidente? É o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro? Exatamente, é o filho do presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista ao SBT nesta quarta-feira e fez diversos questionamentos, levantou diversas dúvidas a respeito do processo eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e também das urnas eletrônicas. Um discurso semelhante ao feito pelo seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Em alguns momentos, Flávio Bolsonaro levanta as dúvidas, colocando inclusive a possibilidade de haver muita instabilidade no Brasil, caso as sugestões feitas por Jair Bolsonaro não sejam atendidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz em um trecho dessa entrevista: o que vai acontecer, eu não sei, se o TSE insistir com essa loucura de querer ter a apuração sob sigilo, quem faz a apuração das eleições. Em outro momento, ele ainda diz, quer dizer, olha o perigo de uma instabilidade assim que existe se o processo eleitoral acontecer com esse manto da desconfiança. Não dá para prever o que vai acontecer no Brasil. Flávio Bolsonaro também questionou a auditabilidade das urnas eletrônicas, dizendo que, na verdade, por mais que os ministros do TSE digam que é possível fazer a auditoria, a respeito dos votos, na prática isso não seria possível. Além disso, ele também colocou que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estariam mais preocupados com a própria imagem, com uma vaidade, do que com a democracia. Por isso, não atenderiam os apelos de Jair Bolsonaro, porque então eles dariam uma vitória política para o presidente da República. Flávio Bolsonaro completou ainda dizendo que as Forças Armadas não deveriam ser agredidas pelo presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, fazendo referência ao fato de que o presidente do TSE rejeitou as últimas sugestões feitas pelas Forças Armadas por meio do Ministério da Defesa, participante da Comissão de Transparência das Eleições, mas que foram sugestões enviadas fora do prazo, sugestões colocadas em março deste ano, sendo que não era mais possível mudar as regras das eleições, e também algumas sugestões já foram inclusive itens que são cumpridos pelo TSE de acordo com as justificativas dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A entrevista foi ao ar, então, ontem pelo SBT. Ok, valeu, Paola. Daqui a pouquinho a gente volta para Brasília. Ricardo Salles, essa fala do Flávio Bolsonaro causa polêmica, teve realmente tom de ameaça ou foi necessária e a intenção foi qual? Bom, Adriana, o assunto é polêmico realmente. Por que é polêmico? Porque as discussões que vêm sendo feitas ao longo dos últimos 2, 3 anos acerca do processo eleitoral têm sido discussões que não resultam numa consequência lógica. Por exemplo, aquela votação do comprovante impresso do voto eletrônico. O Congresso era majoritariamente a favor. O então ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, teve reuniões, efetuou diligências junto ao Legislativo e acabou convencendo o Congresso a votar contra essa norma. Ora, era mais fácil ter aprovado a norma e ter permitido o comprovante do voto impresso. Isso permitiria uma auditoria dos votos e tranquilizaria a todos, mesmo que as suspeitas sejam suspeitas infundadas, né, que não haja risco nenhum. Mas você ter um mecanismo de contagem de votos é salutar. Não tem justificativa para não ter aceito isso, salvo um problema eventualmente de prazo. Mas não foi isso que foi alegado. O que foi feito foi um movimento político, um gesto para convencer o Congresso, em que termos a gente não sabe, mas convencer o Congresso a não aprovar aquilo que eles já tinham dito que iriam aprovar. Então, essa, por exemplo, é um assunto. Outro aspecto importante diz respeito à contagem pública dos votos. Seria também muito salutar se o TSE viesse a público e esclarecesse como vai fazer a contagem pública dos votos. A gente se lembra, na eleição de 2014, que o Aécio e a Dilma estavam muito próximos, de repente dá uma pane no serviço, ele congela a apuração e quando volta, muito tempo depois, a votação já volta com a Dilma na frente, lá na frente. Né? Então, essas coisas trazem ainda que não tenha nada errado, mas só o sentimento de que aquilo foi muito estranho, traz uma coisa, uma desconfiança da sociedade. Então, o que nos parece talvez fosse um caminho interessante? O
TSE, junto aos TREs, fazer a contagem local dos votos, aí as pessoas já acompanham o agregado das urnas, esse agregado dos TREs sobe para o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, uma coisa um pouco mais orgânica e que possa ser, e que seja possível já na unificação da urna, do boletim de urna, depois da consolidação, etc., criar um mecanismo que dê a aparência e, acima de tudo, a sensação de aparência, a sensação de transparência. Então, de fato, este é um assunto que gera sempre polêmica e vai, talvez, continuar isso até que as partes entendam que é preciso sentar e pôr fim às discussões. O que está faltando de esclarecimento? Lista tudo o que está faltando e abre completamente, ao invés de ter sempre uma desculpa para dizer, não, isso já não é cabível questionamento, não, isso já foi. Não, aceita os questionamentos, abre a discussão e, com isso, coloca uma pedra em cima desse assunto. Bom, a gente pode lembrar aqui alguns fatos, né? O primeiro é que o presidente Jair Bolsonaro vem colocando dúvidas sobre o processo eleitoral desde o começo do mandato, inclusive dizendo que tinha provas aí de fraudes que teriam ocorrido em 2018, ano em que ele venceu as eleições por esse mesmo sistema eleitoral. Provas essas que nunca foram apresentadas. Até em determinado momento, o presidente, às pressas, para dar uma resposta a um questionamento judicial, fez até uma live, né, com dados tirados da internet, basicamente. Agora, sobre essa questão do Congresso, da Câmara dos Deputados, de fato, é possível melhorar o sistema? Com certeza, era possível ter uma discussão a respeito disso e causaria algum tipo de prejuízo ter o comprovante impresso? Não. Isso foi defendido, inclusive, por grupos políticos contrários ao presidente. A questão é que essa discussão foi para a Câmara dos Deputados e lá isso se decidiu não fazer a mudança. Inclusive, o partido do presidente, o PL, partido ao qual ele se filiou depois, deu orientação para os seus parlamentares votarem contra o voto impresso ou o comprovante impresso do voto eletrônico, mesmo antes de qualquer alegação de que teria havido um convencimento por parte de juízes do STF. Por fim, quando a gente vê essa insistência, agora que já houve a participação das Forças Armadas nesse processo de transparência, já houve questionamentos, houve resposta do TSE a esses questionamentos, e se a simples participação das Forças Armadas no processo não significa que todas as sugestões deveriam ser acatadas. Então, nesse momento, essas insistências de Flávio Bolsonaro, do presidente e de outros a respeito disso, dão a impressão de que eles estão se preparando para a derrota. E ao se preparar para a derrota, estão se preparando para não reconhecer o resultado das eleições. E isso é muito preocupante. Bem, eu tenho uma visão completamente diferente em relação a esse processo de vamos convidar as Forças Armadas para analisar o sistema. As Forças Armadas levantam quase 700 vulnerabilidades que o TSE ignora. Absolutamente não concordo com a história de que já houve a participação das Forças Armadas e isso está liquidado. Não está. O TSE não respondeu às vulnerabilidades, sequer aceitou, né? E ainda veio cantar de galo e dizer que quem ousa questionar a falta de confiabilidade do sistema eleitoral é imbecil, enfim, usando adjetivos baixos para agredir o eleitorado que legitimamente pode sim questionar e deve questionar quando há dúvidas em relação ao sistema eleitoral. Eu queria lembrar que várias auditorias já afirmaram ser impossível auditar as urnas eletrônicas do Brasil. A questão não é a urna, é a contagem dos votos. Vamos lembrar, 2014, o PSDB, então o partido perdedor no segundo turno, contratou uma auditoria independente, externa, e que chegou à conclusão de que quase 70% dos quesitos analisados foram considerados insatisfatórios. Conclusão dessa auditoria: não é possível auditar o sistema eleitoral brasileiro. Depois disso, um parecer de peritos criminais da Polícia Federal foi categórico no sentido de dizer que é impossível auditar sem o registro físico do voto. E aí, só lembrando
que o artigo 221 do Código Eleitoral prevê a contagem pública dos votos que o Salles mencionou ainda. Então, o Código Eleitoral brasileiro vem sendo desrespeitado há mais de 25 anos porque não há contagem pública de votos no Brasil. E não adianta dizer que somatória de boletim de urna é contagem pública de votos. Não é. Não existe um único fiscal de partido, não existe um único promotor do Ministério Público Eleitoral que ateste que aquilo é contagem pública de votos. É um sistema paralelo que tentaram implantar aí para inglês ver e que andam empurrando goela abaixo do brasileiro há 25 anos. E aí tem também um parecer jurídico que atesta a falta de atendimento a essa legislação eleitoral por parte do sistema eletrônico de urnas. Eu queria só ler um trechinho desse parecer escrito por membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, só um trechinho. Fala o seguinte: declaramos à sociedade brasileira que o procedimento eleitoral baseado exclusivamente em meio eletrônico, sem voto impresso, inviabiliza que esses agentes públicos possam realizar efetiva e concreta fiscalização da regularidade e lisura das eleições. Eles se referiam aos agentes públicos, fiscais dos partidos, fiscais do Ministério Público Eleitoral, que deveriam acompanhar a contagem pública. Como ela não existe, é impossível fazer essa auditagem.